Você já imaginou ser obrigada a esconder quem é só para sobreviver? Esther sabia que sua história não era de contos de fadas. Uma jovem judia órfã, criada por Mardoqueu entre os destroços do exílio, foi levada às pressas para o harém do rei da Pérsia, um lugar de luxo e medo. Lá, dezenas de moças esperavam a chance de ser escolhidas como rainha, mas todas sabiam, aquilo não era convite, era sentença. Esther aprendeu cedo a sorrir sem revelar, a falar sem deixar que as palavras cheirassem a sua fé. Mardoqueu lhe dissera baixinho na despedida: "Não conte a ninguém que é judia." E ela obedeceu com o coração amarrado e a alma tremendo. Enquanto os corredores do palácio brilhavam em dourado, ela descobriu o preço do silêncio. Atrás das joias e perfumes havia incerteza e saudade de quem era. Mas sem saber, já carregava a coroa mais difícil de todas, a da mulher chamada a enfrentar o medo, mantendo a doçura intacta. Quando o rei Assuerus finalmente olhou para Esther, o salão inteiro pareceu prender o ar. A forma como ela caminhava, simples, sem a ostentação das outras, chamava a atenção por um motivo diferente. Ela transmitia calma onde todos buscavam conquista. A coroa pousou sobre sua cabeça e os gritos de celebração ecoaram por todo o império. Esther, a menina do exílio, agora era rainha da Pérsia, mas no íntimo ela sentiu algo que ninguém viu. O peso do ouro era mais frio do que imaginava. Dias se tornaram meses e o trono provou ser uma prisão elegante. O rei vivia cercado de conselheiros e protocolos, e a rainha, embora admirada, vivia observada. Cada olhar prolongado podia se transformar em perigo. Cada gesto calculado precisava esconder o coração. Esther aprendeu a andar entre espelhos. Não podia ser inteira em lugar nenhum. Nem totalmente judia, nem totalmente persa. Mas em meio ao luxo dourado, o silêncio de Deus ainda lhe sussurrava algo. Que sua vida ali não era acaso, e que por trás daquele destino estranho havia propósito. Ela não sabia, mas o tempo do medo estava prestes a se tornar tempo de decisão. Certo dia, o rumor atravessou os corredores como vento quente. Um homem chamado Hamã, arrogante e poderoso, acabara de convencer o rei a assinar um decreto terrível: a aniquilação do povo judeu em todo o império. A caneta real riscou o pergaminho e o selo do rei transformou o medo em sentença. Ninguém percebeu o rosto da rainha empalidecendo no trono. O segredo que ela guardava, sua identidade, agora era ameaça de morte. Do lado de fora, Mardoqueu rasgava suas roupas em luto público. As ruas férteis da Pérsia viraram cenários de desespero. Esther soube do decreto e sentiu o chão fugir. Ela queria correr até o rei, gritar, implorar, mas mesmo a rainha não podia se aproximar dele sem convite, sob pena de morte. Foi então que uma mensagem de Mardoqueu chegou até ela. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao trono? As palavras bateram como trovão. Esther olhou para o espelho e viu suas próprias mãos tremerem. A menina obediente agora precisava decidir se a obediência ainda era sua melhor virtude. E aqui fica a pergunta: quantas vezes o medo já tentou calar a tua coragem? Escreve nos comentários o que te faz continuar, mesmo quando falar ou agir parece impossível. Talvez seja exatamente aí que Deus te preparou para estar. 3 dias de jejum, 3 noites de oração, nenhum perfume, nenhum banquete, apenas o som do coração acelerado e lágrimas sobre o chão frio do palácio. Esther sabia o que precisava fazer. Cada oração parecia costurar um pouco mais de coragem dentro dela. Quando abriu os olhos, o sol ainda não havia nascido, mas algo em seu rosto já brilhava. A decisão estava feita. Vestiu o manto real, não por vaidade, mas como alguém que veste armadura. Olhou-se no espelho e sussurrou: se perecer, pereci. Então, atravessou o corredor proibido em direção à sala do rei. Os guardas prenderam a respiração.
Nenhuma rainha podia aproximar-se sem ser chamada. Um gesto errado e a sentença era a morte. O rei, distraído, levantou o olhar. Por um instante, o tempo congelou. Depois, lentamente ele estendeu o cetro. Esther pôde respirar. O medo se curvou primeiro. Naquela hora, mais do que uma rainha bonita, ele via uma mulher cheia de propósito. A sala resplandecia em ouro, taças brilhavam e a tensão se misturava ao perfume do vinho. O rei, curioso com a súbita coragem da rainha, perguntou: "O que desejas, Esther? Mesmo que seja metade do meu reino, te darei." Ela sorriu, mas seu olhar carregava um cálculo silencioso. "Venham ao banquete que preparei, tu e Amã", respondeu apenas. O pedido simples acendeu a vaidade dos dois homens. Eles foram. No banquete, o riso disfarçava nervosismo. Esther observava, estudava, esperava o tempo certo. Quando o rei perguntou novamente o que ela desejava, ela desviou com doçura: "Que o rei e Amã venham amanhã a um novo banquete, e aí direi o meu pedido." Assim, o jogo começou a se inverter. Enquanto Haman deixava o salão inchado de orgulho, Esther voltava para seus aposentos orar. Cada gesto dela era uma corda sendo puxada, silenciosa, precisa. Ela sabia: coragem não é gritar, é permanecer calma quando o medo lateja por dentro. No dia seguinte, o rumor do novo banquete percorria o palácio e Amã sonhava com mais poder. Mal sabia ele que uma mulher em silêncio estava prestes a desarmar o império com uma frase. O segundo banquete começou como o primeiro. Risos forçados, ouro reluzindo, o rei satisfeito e Amã exalando confiança. Mas sob aquele brilho, o ar estava denso como antes de uma tempestade. Entre taças que tilintavam, o rei perguntou pela terceira vez: "O que desejas, minha rainha?" Esther respirou devagar. A voz saiu suave, mas cada palavra era uma flecha. "Se achei favor aos teus olhos, ó rei, poupa a minha vida e a do meu povo. Fomos vendidos para a morte, extermínio e destruição." O salão silenciou. Amã empalideceu. O rei, confuso, perguntou: "Quem é o homem que ousaria fazer isso?" Com lágrimas nos olhos, Esther ergueu o olhar e disse: "Esse homem é Amã." Em segundos, o riso virou juízo. O rosto de Amã se desfez em terror. O rei levantou-se furioso e saiu. Amã caiu aos pés de Esther, implorando, mas o destino já havia mudado. E aqui fica o eco dela para você, que assiste. Quantas vezes foste chamado a quebrar um silêncio que parecia seguro? Comente o que te move a falar, mesmo quando a fala custa caro. Talvez tua verdade também seja o começo da libertação de alguém. Do lado de fora da sala, o rei andava de um lado para o outro furioso. As lembranças se misturavam, o decreto fatal, o anel entregue a Amã, a confiança traída. Quando voltou, encontrou o homem curvado sobre a rainha num pedido desesperado. O rei viu apenas ameaça. O destino de Amã estava selado. Guardas o arrastaram do salão enquanto o medo tomava as colunas do palácio. A mesma forca que ele mandara construir para Mardoqueu agora erguia-se para ele. O orgulho devorou o seu nome e o som da queda ecoou pelas ruas da Pérsia. Esther assistiu em silêncio. Lágrimas misturavam-se ao alívio. No meio da desgraça, o rei devolveu a Mardoqueu o reconhecimento roubado. Entregou-lhe o anel que antes selava a morte e agora selaria a salvação. A balança virou. O inimigo caiu por onde subiu e o bem se elevou onde antes só havia medo. Mas Esther sabia. A batalha ainda não terminara. O decreto continuava valendo e milhares de vidas ainda pendiam entre leis dos homens e misericórdia de Deus. Era hora de usar, outra vez, a voz que vencera o medo. Ainda havia silêncio nas ruas, o tipo de calma que antecede a decisão que muda destinos. Esther sabia que o decreto de extermínio ainda estava ativo.
As mortes poderiam acontecer, mesmo com Amã fora do caminho. A lei dos persas era clara. Nenhuma ordem real podia ser revogada. Mas como calar quando vidas estavam em jogo? Ester mais uma vez vestiu o manto e foi até o trono. O mesmo corredor, a mesma tensão. O cetro foi estendido outra vez, o sinal de favor. Com voz firme ela falou: se eu puder achar graça aos teus olhos, concede que se escreva outra ordem para anular a que Amã escreveu contra o meu povo. O rei pensou por um momento e respondeu: o decreto não pode ser apagado, mas novas palavras podem ser escritas. Então, ele deu a Mardoqueu o anel e permissão para redigir uma nova mensagem. Os judeus poderiam se defender. O impossível virou trincheira de esperança. Mensageiros partiram em disparada, levando cartas a todas as províncias. O mesmo selo que antes anunciava a morte, agora declarava defesa. Ester olhou pela janela e sorriu. O medo ainda existia, mas agora tinha nome e força para enfrentá-lo. As cartas chegaram a todas as províncias, levadas por cavalos que pareciam voar. Cada selo aberto tornava-se um suspiro de alívio. O povo podia se defender. E quando o dia marcado para a destruição chegou, não havia lamento, havia coragem. Os judeus se reuniram, ergueram armas, ergueram orações, e o medo começou a mudar de lado. Aquele decreto que deveria apagar suas vidas transformou-se em testemunho público de que o invisível ainda governa o impossível. O império inteiro viu o que a fé pode fazer quando decide não se esconder. Nas casas e nas ruas, o choro se converteu em canto. Mardoqueu, agora vestido de linho e púrpura, atravessava a cidade sob aplausos. E Ester, do palácio, contemplava o povo livre. Aquele povo que um dia amou em segredo e agora podia defender com orgulho. Nascia ali uma nova memória. O dia em que o medo foi vencido e o povo sobreviveu. Chamaram-no de Purim, para lembrar que em um mundo de sorte e destino, Deus continua movendo peças invisíveis. E agora, que vives tuas próprias guerras silenciosas, qual vitória já brotou onde só havia medo? Conta nos comentários. Teu relato pode ser o Purim de alguém que ainda precisa acreditar. O palácio voltou a brilhar, mas já não era o mesmo, nem Ester. A menina que um dia escondeu o nome agora era lembrada em cada canto da Pérsia. Os corredores sussurravam a história da rainha que colocou o povo à frente do medo. Nas varandas, o vento trazia ecos da festa lá fora. Crianças corriam, famílias se abraçavam e as ruas estavam cheias de risadas. Ester, ao olhar por uma das janelas do palácio, deixou escapar um sorriso discreto. Cansado, mas pleno. Ela sabia que jamais seria apenas uma rainha bonita em retratos de tapeçaria. Seria lembrada como a mulher que teve coragem de permanecer inteira quando o medo queria fragmentá-la. A fé dela não começou no trono, mas nas horas silenciosas de joelhos, quando ninguém via. Ali, coragem tinha cheiro de perfume misturado a lágrimas e o trono de altar. O tempo passaria, reinos cairiam, mas o nome de Ester permaneceria como fragrância antiga. Lembrete de que, às vezes, o chamado mais divino é apenas permanecer. Entre o céu que a guiava e o pó que a sustentava, Ester descobriu o segredo da coragem: agir mesmo tremendo.